Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em qual horário você vai ver. Seja muito bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso Chaincast, o maior canal de notícias cripto ligado ao direito, no qual o seu host, eu, Jonas, irei trazer notícias e assuntos importantes para você, como operador do direito, que você precisa saber. E para o podcast de hoje, que inclusive está disponível no nosso canal do YouTube com algumas imagens para facilitar a compreensão, falaremos sobre o porquê é importante compreender o caso da NBA Top Shot Moments e como isso pode impactar o Brasil. Nesse podcast, eu irei trazer alguns aspectos acerca desse tema e também contextualizar o porquê é muito importante que o operador do direito compreenda as tecnologias que são envolvidas para fins do correto enquadramento jurídico. Bom, e o que são os NBA's Top Shot Moments? Como vocês podem ver através dessa imagem que está aparecendo aqui, as NBA Top Shot Moments nada mais são do que NFTs de momentos históricos ou momentos únicos que ocorreram na NBA. Essa NFT, o que seria? Ela seria uma imagem, um GIF, a respeito de um momento em que ocorreu uma determinada jogada ou que um atleta consagrado fez uma jogada que foi atribuído um nome para ele, no qual é vendido dentro desse universo. Esse universo é uma blockchain que foi criada por parte da empresa responsável. Mas antes de seguirmos esse conteúdo, é importante entendermos o que são essas tecnologias que estão envolvidas. E bom, o que são NFTs? NFTs seriam os Non-Fungible Tokens, ou os tokens não fungíveis, que nada mais são do que um registro inserido em um banco de dados, e que nesse caso, como é registrado dentro de uma blockchain, ele é registrado dentro de uma blockchain descentralizada. Já as NFTs, por parte dessa empresa, elas são registradas dentro de uma blockchain centralizada. E lembre e gravem muito bem essa palavra centralizada. E bom, esse registro estabelece que o indivíduo X ele é proprietário dessa informação que foi registrada dentro da blockchain. Então a NFT ela garante ou representa a propriedade daquilo, mas ela não necessariamente é o objeto. Só que basta só isso para ter essa representação e a tecnologia envolvida? Obviamente que não. Nós temos os smart contracts e também a própria blockchain. Que a blockchain é um registro de dados descentralizados, um dos principais tecnologias utilizadas dentro dos criptoativos para revolucionar e modificar a economia. Os contratos inteligentes, por outro lado, foi uma das inovações trazidas dentro da rede Ethereum que permitiu que negócios fossem feitos sem a necessidade de intermediário. Ou seja, imagina que eu e você estejamos fazendo uma transação. Eu quero vender um determinado bem que está registrado no ambiente virtual, uma NFT de um macaco, de um CryptoMonkey, e você quer comprar ela através dos criptoativos. Então eu vou fazer um contrato inteligente no qual eu vou colocar que quando eu receber um Bitcoin, eu vou repassar essa NFT diretamente para a pessoa que adquiriu. Então, através desse contrato, quando você colocar e você fizer o pagamento desse um Bitcoin, ele vai se auto-executar, sem que eu precise fazer nada e sem que você também precise fazer nada. Porque uma vez preenchido o contrato, ele vai ser registrado dentro da rede e ele vai efetuar, ele vai tornar a obrigação adimplida. E bom, o que seriam os security tokens? O que seriam esses tokens de seguridade? Os tokens de seguridade, eles nada mais são do que ativos negociáveis utilizados para fins de investimento quando os direitos conferidos por eles implicam a sua qualificação como valores mobiliários. Eles têm diversas formas e diversos formatos, só que dentro do Brasil, o que seria considerado, pegando a questão dentro do Brasil, o que seria considerado tokens e valores mobiliários? Para isso, é necessário que a gente vá olhar o que a Lei 6.385 de 1976 disciplina. E quando a gente vai nela, no seu artigo 2º, do inciso 1º ao inciso 8º, nós temos toda a classificação de ações, debêntures, bônus de subscrição, entre outros. Só que nós temos no inciso 9 uma questão muito importante e que será trazida várias vezes ao longo desse podcast, que é
a questão do conceito aberto de valores mobiliários. E nesse conceito aberto, nós temos que seriam os títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direitos de participação. E gravem essas palavras, porque ao longo que eu começar a falar acerca da história e também sobre o caso judicial que está ocorrendo nos Estados Unidos, vocês vão começar a ter ideias e realmente pensar que isso pode ser um ponto a se cuidar para fins de regulação brasileira. E bom, o que é o caso Deber Labs? Quem é a Deber Labs? A Deber Labs, que tem esse logo que vocês estão vendo aqui, ela é a responsável e criadora pelo jogo CryptoKitties, que são nada mais do que esses gatinhos que se encontram aqui, que participavam de um jogo onde você cuidava desses gatinhos, você fazia que eles procriassem e você ganhava dinheiro na venda desses respectivos gatinhos virtuais. Isso surgiu em meados de 2017. Só que como ele utilizava a rede Ethereum, e a rede Ethereum é uma rede descentralizada, ela não necessariamente ela era escalável. Porque nós temos que lembrar que dentro das redes blockchains a gente existe um trilema, que é de segurança, descentralização e escalabilidade. Se a rede ela é descentralizada e ela é segura, ela não vai ser escalável. Então, a rede Ethereum, por ser segura e descentralizada, ela não era escalável. Então, ela tinha um problema, porque o custo das transações, conforme aumentava a utilização da rede, começava a cada vez mais e mais ficar caro. E por ficar caro, tornava que as pessoas não conseguiam utilizar tanto ou não conseguiam adquirir o que estava dentro daquele jogo que era proposto para a empresa. E a empresa, com o intuito de resolver esse problema da escalabilidade, ela criou em 2019 uma blockchain privada. Essa blockchain privada utilizava o mesmo modelo da rede Ethereum, só que se chamava Flow, a blockchain Flow, que era a blockchain própria da Deber Labs, que ela trazia a resolução de ser escalável e também ela era centralizada, porque afinal existia um órgão central e existe um órgão central que é responsável pela utilização e também pela forma de gerir as políticas dentro da própria rede. E ao gerir as políticas dentro da própria rede, ela obviamente que se deixar de existir ou deixar de atuar, a rede ela some. E justamente por esta razão é que ela acaba não sendo tão segura, porque a qualquer momento, a depender do que a empresa quiser, a blockchain pode simplesmente desaparecer. E também o ponto de falha, que quando a gente observa a empresa, ela é muito alto, porque basta um ataque central àquela empresa que vai ir por água abaixo. Só que esse modelo, como eu falei, utiliza do Proof of Stake. O Proof of Stake, que seria um modelo de depositar o respectivo token dentro da rede para participar da mineração, ele é utilizado por diversas pessoas que estão e que adquiriram os Flow Tokens. E esses Flow Tokens, eles são utilizados para as transações e para efetuar as negociações dentro da rede. Então, hoje, para comprar dentro daquela plataforma que foi criada da NBA, você precisa usar os Flow Tokens. E bom, qual é e quando surgiu a NBA Top Shot Moments? A NBA Top Shot Moments surgiu em meados de 2019, quando a NBA, a Associação de Jogadores da NBA e a própria empresa desenvolveram essa tecnologia, desenvolveram essa plataforma dentro da rede Flow. E ao desenvolver dentro da rede Flow, a gente precisa entender que a Flow ela não existia, ela não foi algo que foi criado por diversas pessoas e sim criado por uma empresa. E para que essa rede fizesse sentido e tivesse o seu uso, ela, em 2020, criou 1,250 bilhões de Flow Tokens e fez uma venda. Desses 1,250 bilhões, ela ficou para si com 250 milhões de Flow Tokens e o resto ela vendeu para diversas pessoas que desejavam participar ou acreditavam na proposta da rede. Dessas pessoas que compraram, 13 mil pessoas, que foram o total de investidores que ocorreram na época, eles nenhum eram americanos. Então, já se chama atenção que são pessoas que não são do próprio país, que estão comprando aqueles tokens com o intuito de participar da mineração, mas também com o intuito de um investimento. Já
esse Flow Token ele também está em todas as grandes exchanges para que você possa comprar. E agora a gente entra propriamente no modelo de negócio criado pela NBA junto com a Deber Labs. Bom, o modelo de negócio, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ele é por meio da escassez. Ou seja, vão ter momentos, vão ter NFTs que são exclusivas, ou seja, só vai existir uma delas. Existem outras que vão existir apenas 3. Existem outras que vão existir de 25 a 99. E outras de 150 a 999. E outras com mais de 1.000 cópias existentes dentro daquela aplicação. E essas cópias, quanto mais exclusivas são, de momentos mais raros são, maior é o valor delas, a ponto de chegarem a transações de cerca de 50 mil dólares por apenas uma NFT, o que, consequentemente, é um valor extremamente alto para uma imagem. Obviamente, depende do valor que tu atribui para essa imagem, o carinho que tu tem, obviamente que tu vai pagar esse determinado valor. Só que como se vai criando uma escassez programada, a empresa ela sempre vai conseguindo atrair novos usuários, tendo em 2021 cerca de 800 mil pessoas utilizando a plataforma. Ou seja, é uma plataforma amplamente difundida e amplamente utilizada naquele mercado. Cada uma das transações, para que ocorra o registro na blockchain, tem que ter uma taxa a ser paga. Essa taxa está inclusa dentro do valor da transação da NFT. E uma das coisas importantes da gente compreender da NFT que está sendo comprada ali é que quando eu falei que você era o detentor daquela propriedade, que você tinha um acesso àquela propriedade, que aquilo seria teu, na Flow Blockchain, quando a gente observa os direitos atribuídos pela NFT, nós percebemos que você não pode explorar economicamente a NFT que você adquiriu. Ou seja, se eu comprei uma NFT do Kobe Bryant fazendo uma jogada histórica, fazendo um ponto, eu não posso utilizar ela em um marketing meu próprio sem que eu tenha autorização da NBA e da Associação de Jogadores, porque isso está previsto lá dentro. Então, a limitação de propriedade, ela é uma coisa criada pela própria rede. Então, diferentemente de outras plataformas, de outras redes blockchains, onde eu compro uma NFT e eu tenho total uso e gozo daquela NFT, ali na Flow Blockchain eu tenho um uso e gozo limitado pela própria rede. E esse ponto ele vai se tornar ainda importante de compreender quando a gente entra dentro do conflito. Por que que foi ajuizada uma ação dizendo que a Deber Labs estava violando a lei de valores mobiliários americana? Bom, isso se deu pelo fato de que, à medida que as pessoas compravam para investimento ou compravam para poder utilizar e depois revender com certo lucro, elas não conseguiam sacar. O sacar o dinheiro é tirar, vender os seus flow tokens, vender a sua NFT e depois converter os seus flow tokens em dólar e você tirar para a sua própria carteira no mundo real, para você utilizar o dinheiro que você tem. Só que a rede, ela não permitia você tirar. Porque a Deber Labs, ela fez uma coisa um pouquinho duvidosa, que foi colocar todos os valores dentro de uma mesma carteira. Ou seja, não existem diversas carteiras sendo criadas para cada um dos usuários. Existe apenas uma carteira. E essa carteira é a da própria empresa. E a empresa, obviamente, ela não quer sacar o que está ali dentro. Porque à medida que tu vai sacando, tu vai gerando uma certa dúvida no mercado e, consequentemente, uma certa incerteza sobre o valor e a proposta que está ali dentro. Então, ela sempre criava alguns problemas para sacar, ela limitava essas retiradas, ou demorava um mês para poder retirar. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas não tinham a disposição sobre o que elas tinham adquirido, inclusive sobre o seu próprio dinheiro. E a partir daí, dois autores, que seria o Gary Lewis e o John Austin, ajuizaram essa ação em nome dos outros também autores que não desejaram se identificar contra a empresa, dizendo que havia uma violação, que a empresa ela deveria ter a liquidez garantida a fim de garantir que o valor que está sendo investido pudesse ser convertido em caso de algum problema ou até mesmo em caso de se a pessoa quisesse desistir desse contrato de investimento. Foi alegado, obviamente, que preencheu o Howey Test. O Howey Test é um teste que foi feito lá nos Estados Unidos, que de modo simples ele pega 3 critérios que precisam ser preenchidos. De modo mais simples, a gente vai ter um podcast para falar mais especificamente sobre cada um desses 3 pilares
que seria o investimento de dinheiro, que obviamente ele é preenchido quando a gente fala sobre criptoativos, o caráter coletivo do investimento em uma empresa ou empreendimento aberto ao público, que como nós vimos, nós temos isso também com a Debra Labs e a Flow Blockchain e também a NBA Shot, Top Shot Moments, e uma expectativa de lucro razoável. E esse é o ponto que vai se dar a discussão em si, porque há uma expectativa por parte das pessoas. A empresa criou essa expectativa nas pessoas, através dos seus tweets, através das suas propagandas e através de outros canais de comunicação ao divulgar os seus lucros ou as vendas que ocorriam com imagens como gráficos com o valor subindo, sacos de dinheiro e foguetes disparando. Existem vários outros fatores que foram decisivos na decisão que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente. Bom, mas voltando para a questão da Debra Labs, é importante que a gente entenda que a partir do momento que teve essa acusação do preenchimento desses 3 requisitos por parte dos autores, a Debra Labs foi intimada para que ela pudesse apresentar a sua contestação. Ao apresentar a sua contestação, ela alegou, inicialmente, que não foi preenchido o requisito do Hallway Test, porque da mesma forma que os NBA Top Shot Moments representam momentos exclusivos de jogadas da NBA, elas eram como se fossem cartas como as do Pokémon que eram colecionáveis. Que a gente sabe histórias que cartas de Pokémon exclusivas foram vendidas por milhares e milhares de dólares. Só que, obviamente, o juiz ele afasta trazendo uma diferenciação a respeito das cartas físicas para as NBA Top Shot Moments, para essas NFTs. Outra alegação que foi trazida por parte dos autores era que tinha um esforço por parte do terceiro, no caso a Debra Labs, para que houvesse cada vez mais valorização e que o empreendimento tivesse sucesso. Já a Debra Labs, por outro lado, ela disse que o que ela faz na Flow Blockchain pouco importa para a valorização da NBA Top Shot Moments. Mas isso também foi afastado pelo juiz e a gente vai analisar a decisão na sequência. E a última alegação as últimas 2 alegações por parte da Debra Labs para afastar toda essa ação é que os Flow Tokens nada tem a ver com o sucesso da NBA Top Shot Moment. Também foi uma questão que foi afastada. E por último, há o pedido de motion to dismiss, que seria a falta de cognição sumária, seria uma cognição sumária sem resolução do mérito dessa decisão, no qual se verifica que não tem os requisitos não tem os requisitos essenciais para se seguir com a respectiva ação. Só que quando a gente vai observar a decisão que foi julgada por parte da corte do juiz de primeira instância da corte americana, ele verificou que na verdade está preenchido a dúvida razoável de que de fato existe a possibilidade de ser um valor mobiliário no presente caso. Isso porque, quando se é alegado que as NFTs se assemelham às cartas de Pokémon e outras cartas existentes colecionáveis, não prospera essa alegação. Isso porque, quando nós temos as cartas elas estão na intempérie da vida. Ou seja, a empresa que criou elas, ela não está fazendo divulgação, ela não está criando formas de valorizar ainda mais aquelas cartas. Em verdade, a carta ela só vai ter o seu valor atribuído conforme o detentor cuida e conserva essa carta. Porque se ele não cuidar e conservar, a carta perde seu valor. Porque alguém que queira comprar para fins de colecionar essa carta, ela não vai comprar se estiver estragada. Entretanto, as NBAs, Top Shot Moments, elas são algo que elas valorizam à medida em que há divulgação, elas valorizam à medida que há o esforço no marketing por parte da empresa. Porque existe o marketing e existe esse esforço sendo criado. Outra coisa que é afastado é a correlação entre a Flow Blockchain e o Flow Token com a NBA. Como eu falei lá atrás, é uma rede centralizada. Por ser uma rede centralizada, é óbvio que a empresa que criou o projeto, ela precisa continuar a fazer que a rede seja utilizada para que se torne o negócio escalável. Até porque o primeiro propósito por parte da empresa de ter criado
essa rede era justamente para solucionar o problema da rede Ethereum, que era de ser escalável. E ao resolver isso, ela precisa que cada vez mais mineradores e cada vez mais usuários estejam utilizando para que as transações ocorram de modo rápido e o token ele seja um valor acessível. Então, nesse ponto, quando a gente observa todo o sistema, a gente tem que a NBA, o valor intrínseco das NBAs, está interligado ao sucesso da rede Flow e também ao sucesso dos Flow Tokens, que vai dentro da política monetária por parte da Deber Labs. Outra questão que também é obviamente que restou preenchido do Howey Test, que é a questão da expectativa de lucro razoável. Como a gente pode ver aqui dessas imagens dos tweets por parte da empresa, eles publicavam no intuito de dizer, olha, se tu comprar um NBA Top Shot Moment, é capaz de tu obter um NBA que vai valer $65 mil e tu vai ter pago $1.000 ou menos disso. Então, tu tem uma expectativa de lucro conforme tu compre esses NBAs que vêm em pacotezinhos e você pode ter a sorte de obter um pacote que tenha uma carta lendária e você consiga vender ela por um valor alto. Então, tu tem a expectativa. E há um contrato de investimento coletivo a partir do momento em que todos que estão entrando nesse empreendimento, eles estão entrando nesse empreendimento partindo do pressuposto que o terceiro, que é a pessoa que está interessada no sucesso do empreendimento, continue a valorizar. E esse terceiro, por óbvio, é a própria empresa Deber Labs. Então, o juiz, ao entender que ficou preenchido estes três critérios, ainda que de maneira breve, ele determinou que o processo deve prosseguir e a alegação de motion to dismiss não deve prosperar. E a partir desse momento, a gente vai começar a observar o desvio desse caso. Essa ação foi ajuizada em 2021, só que ela só teve a sua análise agora em 2000, foi ajuizada em 2022 e só teve a sua análise agora em 2023. E por que é importante que a gente compreenda que essa questão é muito importante aqui no Brasil? Porque hoje, lá nos Estados Unidos, mais uma ação foi ajuizada contra uma outra empresa, que é a DraftKings, que está fazendo as NFTs da NFL, que é o jogo de futebol americano, onde os jogadores famosos e momentos famosos estão criando essas NFTs para valorizar, estão transacionando lá dentro. Só que quando eu estava observando essa petição inicial dos autores, eu verifiquei algumas diferenças básicas acerca do caso da NBA. Uma das diferenças básicas que eu verifiquei é que a rede utilizada por parte da NFL e da DraftKings é uma rede descentralizada. E nesse ponto é importante a gente relembrar tudo que a gente já falou do outro caso. Quando a gente tem uma rede descentralizada, o sucesso dessa rede ou a utilização dessa rede é independente da empresa que está por detrás criando. Então, se a empresa deixar de trabalhar ou deixar de existir, as NFTs elas vão continuar registradas dentro da rede e você vai poder transacionar as NFTs para onde você quiser dentro dessa rede. Então, não, independe do esforço da empresa para que a rede se desenvolva. E, consequentemente, a única coisa que a empresa vai fazer é, obviamente, divulgar e utilizar das redes para que as pessoas adquiram essas NFTs. Então, essa é a primeira diferença. A segunda é a questão da própria moeda utilizada para fins das transações, que é o Matic, porque a empresa utiliza a rede Polygon, e a rede Polygon tem como criptomoeda a Matic. E diferente da Flow Token, é independente da empresa a política monetária utilizada dentro dessa rede. E uma vez que foi trazida essas três distinções, acaba que essa alegação, talvez, se a empresa DraftKings vier a trazer um motion to dismiss, por não ter sido preenchido a questão do Howey Test, eu acredito que possa vir a ser de fato acatado esse pedido de cognição sumária e ser de fato o processo ser extinto sem uma resolução de mérito. Porque quando a gente observa esses dois modelos de negócio, ele é um modelo de negócio no qual você vai adquirir uma NFT, você vai poder utilizar essa NFT e vai poder transacionar para onde que você quiser, sem que a política monetária da rede ou a própria rede influenciem diretamente no valor daquele empreendimento. Já o caso da rede do NBA Top Shot Moments, toda a rede, todo o projeto e a empresa trabalhando em cima, por óbvio, que influenciam no resultado final que vai ter dessa
da valorização desse investimento coletivo. E o Brasil, ele sempre importa e ele sempre está atento às decisões por parte da SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários americana. E quando o Brasil observa decisões em casos importantes que podem modificar a sistemática envolvida para se configurar um valor imobiliário no seu conceito aberto ou não, pode ser que isso venha a ser atraído para o Brasil. E quando a gente pensa em atrair uma decisão dessas para o Brasil, é muito importante a gente pensar nos modelos de negócio hoje existentes dentro do Brasil que se utilizam tanto de utility tokens e também de NFTs. Mas não só isso, como eu trouxe o exemplo e a distinção da NFL para a NBA, quando a gente observa o modelo de negócio, é importantíssimo a gente verificar se no modelo de negócios a empresa e a blockchain e a criptomoeda que está sendo utilizada, elas fazem parte de um mesmo empreendimento ou se elas são independentes. E quando a gente olha dentro do Brasil e dentro também da SEC, quando uma empresa ou um projeto está configurado dentro do conceito de valores imobiliários, isso atrai a necessidade de regulação, isso atrai a necessidade de estar com os requisitos essenciais para operar e ofertar publicamente preenchidos e outras questões regulatórias que vai ser o objeto do nosso próximo podcast, para não ficar tão longo e também não ficar tão maçante. Mas essa é a importância da gente entender o que são as tecnologias, o porquê compreender o modelo do negócio se faz primordial e por que você, operador do direito, principalmente se você quer trabalhar com criptomoedas ou também trabalhar na questão de valores imobiliários, você precisa estar compreendendo. Porque a qualquer momento uma decisão proferida na corte americana pode modificar o resultado ou a forma regulatória de diversos projetos hoje no Brasil que se utilizam de redes próprias, mas que hoje a CVM disse que não está preenchido o valor imobiliário, mas pode vir a preencher a partir do momento em que se realmente observar algumas questões peculiares atribuídas ao projeto. Bom, pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, no qual a gente apresenta um caso, responde algumas perguntas e alguns pontos principais, eu peço que vocês curtam, compartilhem, mandem perguntas e sempre a gente está disposto a ouvir sugestões de melhoria. E é isso. Até a próxima.